O que é que mais contribui à incidência de câncer na terceira idade? O próprio envelhecimento, Marcos. A gente, como você bem falou, o número de idosos está aumentando cada vez mais, quadruplicará nesses próximos 40, 50 anos. A gente vai chegar aí perto de 50, 60 milhões de idosos. E o próprio envelhecimento, a própria idade é o principal fator de risco. Metade dos pacientes que têm câncer, eles têm mais do que 65 anos. Isso é quando eu digo 65 anos, que ali 50 a 65 também existe uma grande proporção. Então, quando vai envelhecendo, a exposição a fatores ambientais, ela se torna maior assim, ao longo do tempo, mas o que realmente leva ao idoso ter um maior risco de câncer é essa homeostase, esse equilíbrio interno que a gente tem. A gente tem células, que são as unidades funcionais do organismo. Essas células, elas crescem, elas se multiplicam e elas, com um determinado tempo, a gente morre. Essa célula morre. Então, há todo esse equilíbrio, toda essa homeostase que é perdida, que é quebrada quando a gente tem algum dano no material genético da gente, no DNA. Algum dano leva a um desequilíbrio nesse crescimento, reparação e morte, e o organismo começa a multiplicar uma determinada linhagem de células desordenadamente. Esse é o processo da carcinogênese, esse é o processo de formação do tumor. Então a gente vai vivendo e o envelhecimento predispõe a essa lesão, a essa mutação no material genético da gente, fazendo com que a gente prolifere, com que a gente tenha desordenadamente um processo tumoral, um processo de câncer. E quais são os principais tipos de câncer nas pessoas idosas? Nos idosos e nos adultos jovens, a incidência dos tipos de cânceres, eles são iguais. A gente tem o câncer de pele, que é o mais comum de todos os cânceres, e a gente aqui na nossa região tem uma incidência de radiação ultravioleta bem maior. Então o câncer de pele é o principal tipo de câncer, tanto no jovem quanto no adulto idoso. Na mulher tem o câncer de mama, no homem o câncer de próstata, e aí vai começando a se diferenciar. Na mulher, depois do câncer de mama, tem o câncer de colo uterino, e depois vem o câncer de colo no caso reto e pulmão, e no homem, depois da próstata, vem estômago, e depois pulmão, colo e cavidade oral. Então, assim, os principais tipos de cânceres, mama e pulmão, e mama e próstata, que é homem, que é mulher e homem, e pele, são os principais tipos de câncer, não só na terceira idade, mas em todas as faixas etárias. É por isso que a gente teve o Outubro Rosa, com prevenção ao câncer de mama, e agora está tendo o Novembro Azul, que remete ao câncer de próstata. Agora, por exemplo, o fato de o idoso, ele oferece mais resistência de procurar o tratamento? Ou até de procurar a prevenção? Existe alguns mitos, né? O idoso, ele tem esse fato desse estigma de ser idoso, favorece com que ele não vá procurar o tratamento. Quando diagnosticado, ele acha que está próximo de morrer, e isso não vale a pena. Ele imagina sempre o pior cenário do tratamento, nunca imagina a cura. O idoso, ele tem essa maior dificuldade também na prevenção. A gente sabe que os idosos, principalmente os idosos homens, eles não têm o hábito de fazer exames de rotina, e todo idoso ele tem que ser acompanhado ali regularmente, ou de 6 em 6 meses, ou anualmente, mesmo que assintomático, mesmo que sem nenhum sintoma, ele tem que ser acompanhado dessa maneira global, não só aquele órgão ou aquele sistema, não só aquela determinada doença. A gente tem que fazer esse acompanhamento multidisciplinar, esse acompanhamento global, e de uma maneira regular, de uma maneira que a gente possa detectar antes ou
bem no início as doenças, principalmente o câncer. Então, o idoso, principalmente e homem, ele tem uma dificuldade, sim, de procurar o atendimento, de fazer medidas de prevenção, por exemplo, combater o tabagismo no idoso homem é muito mais difícil. Tem a própria questão do exame da próstata, que eles ainda têm, infelizmente, uma resistência a fazer o exame da próstata, e por aí vai. Além de ter um risco maior em virtude do processo de envelhecimento, que a gente falou anteriormente, à medida que a gente envelhece, o risco de acontecer uma mutação e o desenvolvimento de um câncer é bem maior, daí que 50% das pessoas que têm câncer, eu sempre digo que é uma doença de idoso, câncer é mais uma doença de idoso. Então, além do risco maior, eles têm uma dificuldade maior, tanto de se prevenir como de aderir ao tratamento. Doutor Belísio, por exemplo, pesquisas apontam que 60% dos cânceres de mama, eles ocorrem na terceira idade. Existe, por exemplo, um relaxamento por parte do idoso? Não, eu não diria que há um relaxamento, não. Essa incidência aumenta em virtude do processo de envelhecimento. O envelhecimento dele cursa naturalmente com um risco maior da gente desenvolver câncer. Então, assim, o câncer de mama é raríssimo, muito raro em mulheres mais jovens. Existe, mas é muito raro. A gente tem câncer de mama em idade média acima de 60 anos. Então, não seria por causa de um relaxamento. Seria por causa dos fatores precipitantes desse câncer. No caso, a idade, ou mulheres que fazem reposição hormonal, ou mulheres que têm alguma história familiar de câncer na família, ou outros fatores ambientais que possam acionar o gatilho da carcinogênese e favorecer aquela predisposição genética que ela tem. Eu não consideraria que fosse um desleixo, e sim uma consequência do processo de envelhecimento. Talvez o fato dessas restrições, a busca do tratamento, aqueles mitos de que a mamografia é isso, que a mamografia é aquilo, possam retardar um pouco, mas a idade ela é preponderante. A nossa ouvinte Maria está no telefone, quer fazer uma pergunta. Pois não, Maria, bom dia. Você fala de onde e qual a sua pergunta? Bom dia, de São Francisco. É o seguinte, meu marido tem 70 anos, ele faz 3 meses pelo PSA. O normal, o médico disse que é 12,5, né? Só que o dele deu 4,46. Corre risco? E aí, doutor Belísio, abraço, Maria de São Francisco, pois não? Um abraço para dona Maria. Achei uma pergunta fundamental. PSA em paciente idoso acima de 70 anos. A gente sabe que o câncer de próstata ele tem uma evolução muito lenta. Então ele evolui, ele agride o indivíduo de maneira muito lenta e demora vários anos. Então existe uma recomendação de algumas sociedades médicas de que a gente deve parar esse rastreamento a partir de certa idade. Nem tanto a idade biológica, os 70 anos, mas de acordo com a capacidade funcional daquele indivíduo. Se ele tiver uma boa estimativa de vida, uma boa capacidade funcional, se ele for um idoso rígido, que ele vai viver aí 5, 10 anos, vale a pena ainda a gente fazer rastreio de próstata. Se ele não tiver uma estimativa de vida de 5, 10 anos, a gente tem que encerrar esse rastreamento de próstata. Um outro ponto que eu então aproveitei para falar até quando a gente vai no rastreamento de câncer, especialmente do câncer de próstata. Outro ponto que eu vou aproveitar da pergunta da ouvinte é a ciência que a gente tem de que à medida que a gente envelhece, a gente vai aumentando o risco de ter câncer de próstata 1% ao ano, por exemplo. Aos 80 anos, o 80% em média das pessoas ela tem um câncer de próstata, ao ponto que aos 100 anos a gente 100% teoricamente teria um câncer de próstata. Então, o PSA, que é um antígeno que marca o câncer de próstata, ele é produzido principalmente no tumor de próstata e é dosado no sangue, ele aumenta com a idade mesmo que a gente não tenha câncer.
Então, assim, o PSA a gente tem que analisar ele de forma quantitativa, aquele valor absoluto. 2,5 é um valor para até determinada idade, e à medida que a gente envelhece, esse valor vai aumentando um pouquinho. Então tem que ter também a avaliação qualitativa. Qual idade, qual foi o último valor de PSA dele? Será que esse PSA evoluiu muito em curto espaço de tempo? Será que aquela próstata, o tamanho dela aumentou num curto espaço de tempo? Então, assim, só o valor do PSA não diz que ele tem câncer. Um paciente com 70 anos, um PSA de 4, é um PSA não muito sugestivo de câncer. Lógico que a gente tem que, se ele tiver uma estimativa de vida boa, se ele for um idoso funcionalmente bem, vale a pena investigar com mais detalhe. Mas tem que ver o tempo que esse PSA subiu de 2,5 para 4, se a próstata dele aumentou, se ele está com sintomas de câncer de próstata, urina muito à noite, o jato é fraco, ele tem dificuldade de começar a urinar, ou o jato é duplo. Então, assim, sintomas e avaliação qualitativa do PSA. Não sei se eu consegui passar direitinho. Ô, doutor, agora é claro que nem todo mundo consegue, por exemplo, se livrar das doenças, né? Principalmente na terceira idade. Agora, existem formas de você conviver melhor com essas doenças? Existe. Uma das coisas que a gente aborda muito nesse tema de oncogeriatria, nessa parte de câncer no paciente idoso, é que o idoso ele não tem que viver pelo câncer e conviver com o câncer, né? Então, na terceira idade, os pacientes mais idosos, eles precisam conviver, até porque é uma doença cada vez mais diagnosticada, cada vez mais incidente, mais prevalente na população idosa. Então, conviver com a doença é o segredo. Ele além daquele câncer, o idoso que tem câncer, ele tem uma cardiopatia grave, ele tem uma doença no coração que talvez até faça com que ele morra antes do problema do câncer dele. Ele tem uma insuficiência renal, ele tem uma artrose que dá dor toda hora, que limita ele a andar, mas o câncer que ele tem na tireoide não impede tanto que ele faça essas atividades. Então, o segredo é esse, de saber conviver com a doença e não viver pela doença, pelo câncer. Tem uma pergunta aqui que sai um pouco do contexto, mas vamos fazer, até em respeito aqui ao nosso ouvinte. Ela diz o seguinte: doutor Belísio, deve ser a mãe dela, coloca: a minha mãe tem atrofia cerebral e Alzheimer, e ela deixou de falar. Queria saber se é normal. Não é normal. É esperado. É bem verdade que esse déficit nessa parte da cognição, que é a linguagem, o fato dela não falar mais, é um dos sintomas da doença de Alzheimer. O Alzheimer é memória, as funções cognitivas, memória, linguagem, praxias, entre outros, elas são alteradas. Uma delas com uma perda de alguma função, a perda de fazer alguma coisa. O fato de dar atrofia cerebral na tomografia não quer dizer que é Alzheimer. Ele afasta outras patologias cerebrais. Por exemplo, quando o paciente de uma hora para outra para de falar ou começa a esquecer, a gente tem que pensar em Alzheimer obrigatoriamente. Mas a gente tem que afastar se não é um AVC, se não é um tumor cerebral, um câncer, já que a gente está falando de câncer, se não é outra alteração que esteja fazendo com que esse idoso perca a memória, que ele esteja parando de falar. A atrofia cerebral, nesse caso, é um exame mais de exclusão de outros diagnósticos. Agora, a evolução da doença de Alzheimer, ela cursa naturalmente com essa perda de outras áreas cognitivas. Ela perde a memória, mas ela vai perder a linguagem em uma determinada fase. A gente sabe que o Alzheimer ele tem a fase inicial, a fase moderada e a fase avançada. Em algum estágio desse, vai perder a capacidade de se comunicar, vai parar de falar, ou ela vai parar de fazer as coisas que ela fazia antes, de ter aquela praxia para fazer aquele desempenho de algumas atividades. Então vai ter algum déficit em alguma área dessa cognição à medida que vá avançando a doença. Então, se alguém se identificou com alguma dica que você passou, o ideal é procurar um médico o mais rápido possível? Sem dúvida. Na verdade, a gente tem que procurar, principalmente os idosos, eles têm que procurar regularmente o seu médico, né? Não é procurar, não, ele está sentindo isso, eu vou para tal especialista. Não, procura aquele médico que é da sua confiança e a partir daí ele vai traçar os caminhos a serem seguidos. Nessa questão de prevenção,
O idoso ele tem que procurar regularmente o profissional de saúde, o médico, o seu médico, o médico da sua confiança, para a gente poder fazer essa busca ativa, fazer esse diagnóstico, essa prevenção secundária, além de orientar melhores hábitos de vida, além de orientar, de fazer uma orientação nessa parte de prevenção primária, a gente vai fazer aqueles exames e vai fazer na medida que a gente tiver indicação de fazer. A gente viu que tem alguns exames que a gente não faz mais dependendo da capacidade funcional do indivíduo. Então a gente vai ter esse acompanhamento. É importante que ele vá mesmo sem sentir nada. Pois não. Não, pode ficar à vontade. E por falar em sintomas, eu queria deixar aqui alguns sintomas que você, aí ouvinte, filho, neto, ou mesmo o próprio idoso que esteja pensando em algum câncer, pensando em doença neoplásica, vocês ficarem mais atentos, como perda de peso, aquela perda de peso em curto espaço de tempo, por exemplo, 5% do peso em 6 meses. Uma pessoa que tem 70 quilos, ela perde 3,5 em 6 meses. Observar essa questão de perda de peso inexplicada. Se for ele não está se alimentando bem, tudo bem, está até esperado. Ou ele começou uma atividade física, está até esperado. Fadiga é muito comum, o paciente que tem câncer, ele começar com uma fadiga inexplicada, aquela indisposição ou aquele cansaço fácil para qualquer para qualquer atividade, uma dor refratária. O mieloma múltiplo é um câncer de sangue e ele cursa muito com dor lombar. Esse câncer, que inclusive é um câncer da terceira idade, o mieloma, ele cursa muito com dor na coluna. Então, aquela dor na coluna que não passa com nada, tem que se investigar um tumor sanguíneo com repercussões na coluna. Aquela ferida na pele que não cicatriza, pode ser sim um câncer de pele, já fez de tudo e ela não cicatriza de jeito nenhum. Idoso que começa a aparecer uma rouquidão inexplicada, que começa a tossir inexplicadamente, que ele começa a sangrar, por exemplo. Teve uma tosse que está sangrando o pulmão, que a gente chama de hemoptise, está sangrando o reto, nunca sangrou, está sangrando a vagina, aquela idosa que não menstrua mais e de uma hora para outra começa a ter um sangramento transvaginal. Aquele idoso que aparece com algum nódulo, com alguma massa, principalmente nessas cadeias de linfonodo, que é a landra que a gente chama. Então, esses sintomas fazem com que você fique atento e procure, não de rotina, mas imediatamente o profissional para que ele possa afastar ou confirmar, detectar precocemente um câncer, uma doença neoplásica.